Meus queridos irmãos e irmãs presentes nesta igreja, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham em suas casas, pelas redes sociais de nossa paróquia, nós estamos no quarto domingo do tempo da Quaresma e a igreja chama este domingo de domingo letare, alegrar. A palavra letare é o verbo alegrar-se, né? Letare Jerusalém, né? Nós vemos na antífona de entrada da missa exatamente este convite: alegrai-vos, Jerusalém, letare. Por isso, é por esta alegria que a igreja hoje se reveste de róseo para manifestar a alegria da proximidade da Páscoa e também para manifestar a alegria de termos e crermos num Deus cheio de misericórdia, que nos acolhe, que sempre está a nos esperar com os braços abertos. O quarto domingo da Quaresma é o domingo do Pai a nos acolher, o Pai que nos espera e que, muito mais do que esperar, que vai até o nosso encontro, como nós acompanhamos nessa parábola do filho pródigo nesse domingo. Se nós acompanharmos na Bíblia, pegarmos a Bíblia em casa e lermos o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nós vamos ver que lá nesse capítulo 15 tem 3 parábolas, e as 3 parábolas são historinhas, tá bom, minha gente? As 3 parábolas, no fundo, falam a mesma coisa. Alguém foi perdido ou esteve perdido, mas depois foi encontrado. A primeira parábola que está lá no capítulo 15 é a parábola da ovelha perdida. Lembram? 100 ovelhas o pastor tinha. Uma se perde. O que ele faz? Larga as 99 e vai atrás dessa perdida. Ele a encontrou. A segunda parábola que está lá é da moeda perdida dentro da casa. A dona de casa perdeu uma moeda. Devia estar meio bagunçada a casa dela, né? E ela procurou, e uma hora ela encontrou. E quando ela encontrou, ela deu até uma festa com as amigas para comemorar, porque a moeda estava perdida e foi encontrada. E hoje a liturgia fala a terceira parábola, que é longuíssima, né? A mais longa, que é a do filho que estava perdido e também foi encontrado. Nós vamos acompanhar um pouquinho cada passo desse texto. São muitos detalhes e muito tem a nos dizer o Evangelho de hoje. Primeira coisa, temos 2 filhos e o pai, 3 personagens. O filho mais novo, ser mais novo representa a imaturidade humana. O homem que pensa saber o que está fazendo, mas não sabe nada. O homem que pensa estar fazendo o melhor para si, para a sua vida, mas não sabe de nada. O filho mais novo, ele diz ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe, né? Quando é que alguém recebe a herança de um pai? Quando o pai morre. É como se esse filho dissesse assim ao pai: você que é pai ou mãe, é como se seu filho dissesse assim: olha, pai, mãe, você vai morrer mesmo, e quando você morrer nós vamos tomar conta dos seus bens aí, né? Então vamos dar uma adiantadinha na sua morte, mesmo você estando vivo ou viva, e vamos dividir já os bens. Imagina o seu filho dizer isso a você. Qual é a sensação? Foi isso que o filho mais novo fez com o pai. Dá-me a parte que me cabe da herança. É como se aquele filho tivesse assinado a sentença de morte para o seu pai, para pegar o bem, a posse e partir. E o texto diz que ele partiu para uma região distante, longe da figura do pai, né? Nós bem entendemos que esse pai da historinha, da parábola, retrata a figura de Deus. E este filho mais novo, como também o mais velho,
é a representação da humanidade. O filho mais novo se distanciou de Deus, pensando em encontrar a felicidade nos bens, nos afetos, nas prostitutas, nos amigos, e só se frustrou. Nós vemos muita gente hoje em dia na mesma busca. A busca da felicidade, antropologicamente, é uma realidade humana. Todo ser humano está em busca de ser feliz. Essa sede de ser feliz, foi Deus quem colocou na alma humana. Todo mundo tem isso dentro de si. É como se fosse um imã que busca o metal para se realizar e se completar. Só que muita gente busca a felicidade, que é o anseio da alma, onde ela não se encontra. Foi o que aconteceu com esse filho mais novo. A felicidade só pode ser encontrada em Deus. Deus é a fonte da felicidade. Acontece que o ser humano quer encontrá-la não no Criador, mas nas criaturas, no prazer, na realização, no dinheiro, nos afetos. Ele fez isso, se distanciou do Pai, pensando poder ser feliz sem o Pai, e não é possível ser feliz sem o Pai. No começo ele gozou de uma alegria efêmera, que facilmente passou e rapidamente passou. E quando ele se percebeu, os bens tinham sido gastos, perdeu tudo, os afetos também foram perdidos, os amigos também ele perdeu, porque no fundo não eram amigos, só estavam com ele devido à herança. Sobrou ele com ele mesmo. Por isso que o texto diz que ele caiu em si. Ele entrou dentro de si, percebeu que não tinha mais nada em ninguém, e que o que ele estava buscando, ele não encontrou em tudo isso que ele fez. Por isso ele lembra que a felicidade que ele tanto buscava estava lá junto do Pai, o qual ele abandonou. Por isso ele quer voltar para o Pai. Eu vou-me embora, vou voltar para a casa do meu pai. Quantos empregados do meu pai não têm comida, fartura, e eu aqui com fome? E aí ele fica pensando, como que eu vou falar para o meu pai a hora que eu chegar? Ele ficou ensaiando, né? Vou voltar, vou chegar no meu pai e vou falar assim: pai, pequei contra o céu, contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Acho que essa frase está boa, acho que o pai vai entender. E ele volta, né? E de fato, quando ele chega diante do pai, ele vai repetir essa mesma frase que ele tinha pensado. Mas o pai, quando o avista já voltando, estava longe ainda. O pai o avistou e o texto diz que o pai sentiu compaixão, né? Essa palavra compaixão, no original do texto bíblico, que é grego, ela é muito mais significativa. Quando traduz para o português, perde um pouco, porque parece que compaixão é pena, né? É dó. E no original, essa palavra é muito mais significativa, né? Splagnidzomai, é no grego. E representa não só uma pena, uma sensibilidade, mas um tremor interior, né? Um tremor nas vísceras. Seu pai, quando o avistou voltando, tremeu, se abalou. Esse é o sentido original dessa palavra compaixão. E quando ele percebeu, ele sentiu esse tremor, e o texto diz que ele correu ao encontro do filho. Ele não esperou o filho chegar até ele, ele foi ao encontro do filho, abraçou-o e beijou-o. O texto muito bonito diz que cobriu-o de beijos. É a figura de Deus que vai ao encontro do ser humano. Meus irmãos, quando alguém nos decepciona, nós facilmente desistimos da pessoa, não é verdade? Quanto maior a decepção, mais fácil o abandono. E Deus não é assim. Deus não é assim. É o retrato desse pai. O filho o declarou morto, mas ele foi ao encontro do filho.
o cobriu de beijos e de abraços. Quanta gente hoje em dia não está com Deus enterrado na sua vida? Para quanta gente Deus já não vive ou não existe? Quanta gente não mata a Deus com a sua indiferença? Mas Deus vai ao encontro do ser humano. Primeiro, Deus vai ao encontro do ser humano com convites de conversão. A própria palavra, quando nós ouvimos, é Deus vindo ao nosso encontro nos chamar, nos abraçar, volte. E se não dá certo, Deus desiste? Não. Se for necessário até coisas ruins, Deus permite que nos aconteça, para que a gente volte para os seus braços. Mas tudo tem um propósito: voltar para os braços de Deus. Ele está com os braços abertos, nos abraça. Nós muitas vezes somos esse filho pródigo, né? Esse filho indisplicente, teimoso, que também nos afastamos de Deus com as nossas infidelidades, com os nossos pecados. Quantas vezes o dinheiro nos tirou ou nos tira de Deus? A sexualidade nos tirou e nos tira de Deus. As pessoas nos tirou, nos tira de Deus. Os projetos, o trabalho, a profissão, os sonhos. Mas Ele não desiste de nós. E nós temos de perceber, meus irmãos, que sem Deus tudo fracassa. A profissão fracassa, o casamento fracassa, a família fracassa. Ele é a fonte da felicidade. É uma pena que este filho mais novo foi perceber isso somente quando estava na lama. E para muita gente tem que acontecer isso. Sofrer para perceber que não dá para viver sem Deus. Não dá. E aí esse pai abraça o seu filho e ele começa a falar, né, aquilo que ele tinha decorado já. Pai, pequei contra o céu. E o pai não dava nem aí para o que ele estava falando. O pai mandou: traz uma túnica para o meu filho, traz um anel para colocar no seu dedo e traga sandálias. A túnica significa a restituição da pureza, dos pecados que nos afastam de Deus. O anel significa a dignidade de filho. Aquele rapaz não queria mais ser tratado como filho porque ele estava envergonhado por o que ele fez. Ele matou o pai dele em vida, mas o pai o acolheu como filho e é o símbolo do anel. Por mais que você tenha feito isso, você é meu filho. E colocou o anel no seu dedo, a dignidade. As sandálias, o pai o capacitou para chegar até a festa, vestido, protegido, com os pés protegidos. Então, Deus faz tudo para que nós estejamos com Ele. Tudo, 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 tudo. Ele fez até o máximo que Ele podia fazer. Entregar o seu filho para ser assassinado em nosso favor. Não tem mais nada para Ele fazer, minha gente. O problema já não está mais em Deus. O problema está na humanidade, no ser humano, no homem, que não reconhece o amor de Deus. E acontece que eles começam a festa, eles matam um novilho. A festa representa o céu. Quando esse filho volta para os braços do pai, ele entra numa festa que é o céu. E aí entra mais uma personagem muito importante, que é o filho mais velho. O filho mais velho estava trabalhando. Quando ele voltou, ele ouviu barulho de música, dança. Aí ele perguntou lá para um criado: o que está acontecendo? Ah, é teu irmão que voltou. E tinha um detalhe muito importante: teu pai matou o novilho gordo. Quando você fala o, quer dizer o, né? O novilho, o que é o novilho gordo? É o melhor de todos, que nunca tinha sido morto. E o texto vai dizer que o filho mais velho ficou com raiva.
e não queria entrar na festa. E o texto diz: o pai insistia, né? O pai insistia para que ele entrasse, mas ele não queria entrar na festa. E aí ele ainda diz ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Agora, quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, tu matas o novilho para ele? Né? O que isso representa para mim? Porque eu posso ser o primeiro filho, e nós de fato o somos, porque pecamos o tempo todo. Mas nós podemos também ser este filho mais velho, que estava o tempo todo com o pai, mas não tinha intimidade com o pai. Por isso que ele diz assim: eu trabalho para ti. Eu trabalho para ti. Quer dizer, ele tinha uma relação com o pai de serviçalidade, uma relação de trabalho, de escravo e empregador, ou senhor, e não uma relação de filho. Estava com o pai o tempo todo, mas não se enxergava como filho, não percebia que tudo que era do pai era dele. Não era preciso que o pai desse a ele um cabrito para ele festejar, era dele, e ele não percebia isso, né? Ele não percebia. E é interessante também que ele fala: tu não me desses um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Ele não queria festejar com o pai, como o filho mais novo assim estava fazendo. Ele queria festejar com outros. Pode ser, meus irmãos, que este filho seja o retrato nosso, que às vezes ou sempre estamos diante de Deus na igreja, mas não somos íntimos de Deus. Ou melhor, pode ser que também nós estejamos tão próximos de Deus, com o coração longe, e ainda julgamos os outros. Pode ser que muita gente fique presa na catraca do céu, porque em vez de olhar para si, está olhando para o outro. Somos nós, quando nós condenamos o pecado do outro, quando nós julgamos, quando nós queremos nos apartar do outro. O filho mais velho sentiu raiva e não entrou na festa. Então hoje a liturgia nos convida a nos colocarmos essas duas personagens, né, e refletirmos na nossa vida: o que eu posso fazer ainda nesse restinho de quaresma para eu estar mais íntimo do Pai. Nós temos de enxergar a relação com Deus, né? Nós temos de ter uma relação com Deus como um pai amoroso. Às vezes o nosso relacionamento com Deus é muito técnico, muito superficial, muito de decoreba, e Deus não precisa de nada disso. Deus quer ser invocado lá no nosso dia a dia, lá no nosso trabalho, quando estamos passando por alguma dificuldade, lá na família, quando as provações acabam chegando. Deus quer ser invocado como um pai que abraça, e não como alguém distante. É essa a proposta da liturgia de hoje. Por isso que o salmo que hoje nosso irmão cantou, o refrão, dizia assim: provai e vede quão suave é o Senhor. A igreja nesse domingo da alegria vem nos dizer que nós temos um Deus com os braços abertos a nos acolher nos momentos bons e ruins, um Deus que nos acolhe quando nós também reconhecemos as nossas infidelidades, os nossos pecados, um Deus que está sempre com os braços abertos. E não foi à toa que quando Ele enviou o seu Filho, o último suspiro de seu Filho, no último suspiro seu Filho também estava com os braços abertos a nos acolher. E nós temos de dar uma resposta a Deus, ir-lhe ao encontro e abraçar. Provar e ver de quão suave é o Senhor. Nós temos um Deus suave, leve, um Deus que é fonte de alegria e que quer nos ver felizes, que nós possamos encarar
essa realidade e nos alegrar hoje. Eu tenho um Deus que está a me esperar, Ele está me esperando, e mais do que isso, quando eu não vou até Ele, Ele vem ao meu encontro. Que os nossos braços também possam abraçar a Deus, e que neste abraço que nós assim vamos dar em Deus, sobretudo por meio do sacramento logo mais realizado, que nós possamos provar o céu. Quem abraça a Deus goza desde já das alegrias eternas. Que Deus nos ajude, assim seja. Amém.